Bom dia a todos. Então nós vamos dar continuidade na reunião que já foi começada hoje pelo Paulo, pelo meu pai, e nós vamos fazer um evangelho, assim como ele deu início às explicações. O evangelho no lar é um instrumento muito sagrado, muito adequado para a harmonia do ambiente, para que nós, enquanto espíritos, dentro de um núcleo familiar, possamos conduzir os nossos aprendizados, as nossas experiências em conjunto e não isoladamente. Então nós vamos dar início, fazer uma prece para que a espiritualidade, os nossos amigos espirituais e todos aqueles que nos assistem durante o Evangelho possam se aconchegar em suas cadeiras, possam se deixar confortáveis perante todo este ambiente adequado ao aprendizado. Então nós pedimos a Deus, ó Pai, que neste instante Ele possa entrar em nossos corações, que é o templo do Espírito, para fazer morada e conduzir em nossos caminhos tudo aquilo que Ele nos outorga enquanto instrumento de paz, enquanto ferramentas de trabalho e todos os seus tesouros. O maior instrumento que temos é Jesus, que trouxe a nós a sua palavra, o seu conhecimento, o seu testemunho, toda a sua prática no bem. E assim, como base para o amor, para o cristianismo, cada uma de suas palavras precisam e devem adentrar em nossos corações, em nossas consciências. Nós pedimos que neste instante, cada um de nós aqui, como em família, como em equipe de trabalho, como em espíritos que se reúnem semanalmente para juntos aprender mais, através do estudo, através da leitura, através da oportunidade maravilhosa que é o núcleo familiar em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. O que faz para nós, então, a oração do amanhecer, por favor? Vamos lá? Oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências dos teus filhos, com os olhos que tu mesmo os vê, e assim ver senão o bem de cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito, e que eu seja tão bondoso e tão alegre, que todos que aproximarem-se de mim sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. E assim seja. Então vamos lá, pessoal. O livro que a gente vai ler, o livro Pão Nosso, o item 68, necessário acordar. O que é necessário acordar? O que a gente lembra quando a gente fala sobre acordar? Necessário acordar quando é necessário abrir
Abre os olhos para a leitura. Abrir os olhos para o trabalho, né? Que é o que Jesus disse, né? Quando ele falou deixai os mortos enterrarem os mortos, ele falava para aqueles que estavam dormindo, que ainda não tinham se atentado para o trabalho, para o compromisso do Espírito, tá certo? Que o compromisso do Espírito, o único objetivo do Espírito é Manifestar a Deus conosco. ok? Então vamos lá. Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 14, começa assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Então, aqueles que estão dormindo, que eles despertem. Levanta-te dentre os demais que ainda dormem. E quando nós, então, levantarmos, nós acordarmos, abrimos os olhos, nos atentarmos para o nosso compromisso de espírito, o Cristo vai nos esclarecer. Mas não que Ele apenas vai nos esclarecer ou se dirigir a nós quando nós acordarmos. Não, Ele já deu a sua palavra, Ele já deu o seu testemunho, Ele já nos ensinou tudo. Acontece que eu ainda não prestei atenção, eu ainda não observei, não ouvi, não dei o meu testemunho perante o que Ele nos trouxe. Então está pronto já tudo o que Ele nos trouxe. Quando eu acordar é que eu vou então conseguir aprender e observar o que Ele veio nos ensinar, aprender a lei do amor, tá bom? Então, Emmanuel fala o seguinte: grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Então, grandes pessoas que acreditam, né, ou não no cristianismo, eles dizem ter dificuldades em conhecer, em compreender e fazer aquilo que Jesus fez. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então, alguns falam que a parábola não conseguiu ser entendida, porque não entendeu a moral daquela parábola, né? Outros continuam questionando, né, o porquê Jesus fez isso, o porquê daquilo, tá certo? Então eles se inquietam, eles protestam e até mesmo rejeitam o pão divino. Lembrando que o pão divino é o que Jesus trouxe: conhecimento, lei do amor, pelo envoltório humano. Então a gente acaba pelas questões humanas, tá certo? Não necessariamente apenas quando eu estou encarnado, porque o meu vínculo com a questão, com a condição humana, ela é uma questão moral e não física. É uma questão do espírito. Eu vivo neste mundo. Este mundo é uma das moradas do meu Pai. E eu vivo aqui encarnado ou desencarnado, ok? Então, sendo assim, eu me prendo às questões humanas e aí, às vezes, protesto, reclamo, digo que não está adequado da forma que está, não entendo que aquilo é um aprendizado, tá? E aí não aproveito essa oportunidade que a gente está tendo. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Bom, por que então que esses amigos eles continuam não percebendo, não aprendendo aquilo que Jesus ensinou? Porque eles permanecem dormindo, permanecem de olhos fechados para este lado da vida, o lado da vida de espírito, e não o lado da vida de encarnado ou desencarnado. Porque nós bem sabemos que Deus Ele não nos olha ou não nos vê como encarnado ou desencarnado. Ele nos vê como espíritos. Nós precisamos vê-lo como espírito. Então, sendo assim, eu, enquanto estou com os olhos fechados para o espírito, eu então permaneço dormindo. Então, todos nós que estamos aqui neste momento,
fazendo o Evangelho, encarnados e desencarnados, não interessa a condição. Interessa a condição do aprendizado. Todos nós, com o mesmo objetivo, com plena certeza e confiança de que este momento é o momento em que vamos aprender. Ah, mas hoje é a primeira vez que um espírito veio aqui. Ok, então é a primeira vez que ele veio ao nosso lar, que ele participou do Evangelho, mas é a primeira de muitas, porque daqui a gente forma uma equipe de trabalho, uma nova amizade, um novo grupo de amigos, e que essa amizade ela não termina no fim deste Evangelho. Não, ela permanece por toda a eternidade. Quando a gente abre as portas para o Evangelho, é claro, a espiritualidade é quem conduz, é quem nos instrui e orienta, esse processo de reunião entre espíritos afins, né? Não afins com o passado, mas afim do aprendizado, isso é o que permite, então, que a gente, ao dormir, por exemplo, nós possamos sair em equipe de trabalho para levar o bem ao outro, orientados pela espiritualidade. Né? Mas isso só é possível através de um círculo de amizade. E esse círculo de amizade somos todos nós que estamos aqui hoje. Ok? Bom, então, quando a gente está dormindo, acontece o quê? Que somos vítima de paralisia das faculdades superiores. Poxa, mas eu estou no mundo, eu continuo fazendo as minhas coisas. Sim, mas enquanto eu estiver dormindo, as minhas coisas que eu estou fazendo aquelas que são do mundo e não do espírito. Ok? Então essas faculdades, aí por isso que Emmanuel completa superiores, porque as faculdades do espírito, elas provêm de Deus, e aí sim elas são superiores, elas estão paradas, eu não as estou usando. Então vamos lá, o que eu não estaria utilizando de faculdade superior se eu estivesse parado? A minha energia? Sim. Eu não estaria movimentando a minha energia para o próximo. Para o outro, para o próximo, para o bem. É isso? Eu não estaria aprendendo a, por exemplo, durante uma mentalização, a me elevar e ver uma situação de ajuda. Certo? Ok? Por quê? Porque eu estaria pensando nas coisas do mundo. Eu não abriria a minha mente para me conduzir a um exercício. Né? Bom, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Então, a maioria, a grande esmagadora, as situações que a gente passa no dia a dia são convites divinos. Pode falar. Convites divinos seriam... Fala mais alto um pouquinho. Convites divinos seriam o quê? Os convites que Deus traz a nós através do aprendizado. Um exemplo, o Evangelho é um convite divino. Você poderia, neste momento, estar assistindo televisão. Mas Deus nos convidou a ter a oportunidade de fazer o Evangelho. Sim. E você aceitou o convite ou não? Aceitei. Pronto, então este é um convite divino. Ok? Eles são todos sugestivos, ou seja, eles não são compulsórios, obrigatórios, eles são sugestivos. Aí entra a questão do espírito, querer, ter boa vontade. Com má vontade, não fazemos. E Deus, Ele, com sua eterna misericórdia e Pai bom, Ele nos dá todas as oportunidades para continuar, tá bom? E todos são santificantes. Tudo que eu estiver fazendo para o espírito, para o próximo, para o bem do próximo, seguindo o que Jesus falou, é santificante. Santifica o homem, santifica o espírito. Tá certo? A gente tem dúvida de que ir a uma reunião, por exemplo, e estender as mãos para doar energia não é santificante? Não, né? Nós temos plena certeza de que este momento, a reunião, o evangelho, uma prece, é extremamente santificante, porque nos coloca próximos a Deus. Todavia, os companheiros distraídos
interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Então, são sugestivas os convites divinos são santificantes, mas nós, quando estamos com os olhos fechados, dormindo, nós logo esquecemos aquilo. Nós até gostamos muito, falamos de um encanto muito bonito, porque estamos na reunião, porque participamos de um evangelho, mas a gente logo então volta para as questões do mundo. E aí a gente esquece. Né? Isso não é estar acordado. Isso não é estar em Deus. A condição de estar em Deus é uma condição plena, uma condição contínua. Ok? Uhum. Vamos lá. Dignas de louvor, mas elas depressa são relegadas ao esquecimento. O coração não adere, ou seja, aquilo o coração ouviu, até bateu mais forte, mas aquilo não abriu a porta do coração para aquilo entrar. Ficou ali, ouviu, achou bonito, ótimo, beleza, acabou. Ele fica dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Então, na condição de dormindo, morto segundo Jesus, o coração não adere às questões divinas, ou seja, ele não aprende, ele não absorve, ele permanece ali dormindo, em estado assim, ó, quando você está com sono e tal, incapaz de analisar e de compreender. Tá certo? Então ele não vai refletir e ele não refletindo, ele não vai compreender, porque ele não vai trazer isso para as questões dele enquanto espírito. Pode falar. Sabe quando você falou que quando uma pessoa ela não está acordada, ela não está pronta não é pronta para o trabalho, ela não está com as portas abertas do coração para a leitura. Uhum. Sim, amortecido é quando alguém ele não está amortecido é quando... O amortecido aqui quer dizer o seguinte, sabe quando você está com sono? Sim. Você acaba de acordar? Uhum. E aí eu venho e quero te explicar alguma coisa, te ensinar alguma coisa. Só que você está ainda ali, ó, acordando, com o olho aberto ainda, o olho abrindo ainda, e não está entendendo muita coisa. Na hora que você desperta, tudo aquilo que eu falei vai esquecer. Então esse amortecido, dormitando amortecido, é isso. A pessoa até está ouvindo, mas ela não vai aprender, ela não vai relembrar aquilo ali, ela não vai gravar, não vai fixar nela aquilo ali. Ok? A criatura necessita, então, ou seja, o espírito, ele necessita indagar de si mesmo o que faz. Estar acordado demanda que a gente pergunte a si mesmo, reflita e fale, o que eu estou fazendo? É útil? Faz bem ao próximo? É verdade? É verdade segundo o que Jesus fala? Eu estou acordado quando eu estou fazendo isso? O que você deseja? Para qual propósito atende? Para quem que você está trabalhando? O que você está trabalhando para você ou para o próximo? Você está... Mas essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. E de coração a gente tem que conseguir responder isso. Certo? A que propósito atende? E qual que é a finalidade que tudo que a gente faz se destina? É com a finalidade de apenas agradar a nós mesmos? Ou é uma coisa coletiva? Eu estou fazendo para mim e para o outro, para o coletivo. Eu estou fazendo o evangelho só para mim? Eu estou pegando aqui, lendo em voz baixa, pensando, aprendendo, mas não estou passando para ninguém. Não. A finalidade a qual se destina o evangelho é um aprendizado coletivo. É um aprendizado para mim, para cada um da família e para todos aqueles que a espiritualidade traz para junto de nós. Eu não entendi uma coisa.
tem a questão de ele tá fazendo alguma coisa, e você tem algum problema, você mesmo assim tentar fazer a leitura para ele, mas ele estiver fazendo uma coisa, ele tá vai prestando esquecer? atenção. Não, aí tem uma questão que o espírito, algo que ele ouviu, por mais que ele agora não siga aquilo ali, não aprenda, Sim. o coração e a consciência dele gravou. Se ele não ouvir agora, então se ele sair daqui agora e não lembrar, pode ser daqui a 1000 anos. Quando ele precisar, a espiritualidade vai lembrar ele daquilo que ele ouviu. Tá? Tá bom? Então, nada é perdido. Deus não deixa que nada seja perdido enquanto o aprendizado, enquanto a sua ação para o outro. Por isso é que os braços têm sempre que estar abertos a ajudar o próximo, independente se ele quer ou não. Tá, mas o coração só vai guardar quando você tiver a boa vontade de escutar o que o outro está falando? O coração não é que ele só vai guardar, ele vai fazer quando ele tiver boa vontade. Por mais que ele, naquele instante, esteja em má vontade ou não querendo, ele ouviu. Ok? Sim, mas... Tá certo? Ele ouviu, eu não, mas eu só vou saber daqui quando eu precisar, não? Sim, só quando você pensar, peraí, agora o meu coração está precisando de ajuda. E aí você aceitando aquela ajuda, aí vem tudo aquilo que você aprendeu, que você ouviu. E aí você é ajudado. Tá bom? Okay. Então, é indispensável examinar-se. Não tem como a gente seguir sem fazer uma reflexão. Um momento bom da gente fazer uma reflexão é quando a gente, por exemplo, vai dormir, faz a prece, e lá a gente para e reflete sobre as coisas do nosso dia. Certo? Mas se eu não faço isso, tudo que está me acontecendo está passando batido. Por quê? Porque eu não estou refletindo. Eu não estou pensando ou relembrando aquilo que Jesus me ensinou. Então é indispensável examinar-se. Emergir da animalidade, ou seja, sair da condição humana e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Senhorear. Esse senhorear é ser dono do seu próprio caminho. É conduzir o seu próprio caminho. E não deixar que as coisas humanas, que a condição humana é que faça o seu caminho acontecer. Você é conduzido para trabalho, casa, família, trabalho, casa, família, trabalho, casa, família, e fica naquele ciclo ali, que para o espírito não é o de estar acordado. Para o espírito é a condição de estar dormindo. Volto a dizer, essa condição de casa, trabalho, família é para apenas o encarnado? Não. É a condição que o espírito, onde ele está dormindo, isso acontece, independente se encarnado ou desencarnado. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Aí Emmanuel agora, ele nos atenta a uma questão muito séria, que as grandes massas, ou seja, a maioria, que às vezes até se diz religiosa, elas vão sendo conduzidas com as coisas do dia a dia, mas sem se atentar, sem examinar, sem refletir no que Jesus está ensinando. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Então, a gente às vezes fala das coisas de Deus como se fosse algo que está longe, né? Pensar em Deus, pensar na perfeição e tal, e não nos coloca nessa condição divina também. Como se a gente estivesse aqui, ele fala, numa atmosfera de escuro pesadelo. É como se a gente não conhecesse isso, mas isso faz parte da gente desde o início. Eu tenho Deus dentro de mim desde o início, desde a criação, correto? Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, ou seja, nós somos, a todo instante nós recebemos incentivos da vida para aprender. Rolam no turbilhão dos acontecimentos.
Às vezes estamos enceguecidos, ou seja, não vendo o que está acontecendo, não reconhecendo, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal. Ou seja, não tem como eu fazer, acordar, despertar por você. É você quem precisa, com o seu esforço pessoal, com a sua boa vontade, acordar para reconhecer tudo isso que são as maravilhas de Deus para nós. A fim de que o Cristo as esclareça. Aí sim, aí entra. Quando eu aprender, quando eu acordar, quando eu entender, quando eu quiser, aí Jesus chega até o meu coração e consegue me esclarecer. Lembrando que ele já fez isso. Só que a gente está aí há uns 2000 anos, às vezes atrasado, por ainda não ter entendido tudo aquilo que Cristo falou. Ok? Uma coisa de antes que eu não entendi. Mas você só vai poder lembrar, você só vai poder lembrar quando você tiver, quando você precisar de ajuda, ou você pode lembrar para explicar para uma pessoa para ela aprender também? Com certeza. Só basta querer. Tudo depende da condição em que você está. Ok? Acordado, seja para ensinar, seja para levantar, você vai saber. Tá? Então, vamos? Sim. O livro se chama Eu Sou. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus proclamou esta verdade, proclamou com ela a divindade do homem. Mas quando disse eu sou, não se referiu à sua personalidade externa, senão à presença de Deus íntimo nele, porque várias vezes repetiu: eu por mim nada posso fazer, é o Pai que está em mim, o eu sou quem realiza as obras. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, o livro Eu Sou, né? Aí está trazendo hoje, neste dia, no dia 11 de abril, inclusive, né? Domingo de Páscoa, certo? Sim. Oi? Perdão. Sábado de Aleluia, desculpa. Confundi com domingo aqui, pessoal. Domingo é o nosso evangelho, né? Então, acabei confundindo os dias. Mas então, trabalhando a ressurreição em nós, né? Ressurreição é um assunto um pouco diferente da reencarnação. Essa ressurreição que Cristo trouxe para nós no simbolismo é de renascer em Cristo, renascer no conhecimento, exatamente o acordar, a necessidade do acordar que ele trouxe à época que ele veio. E aqui ele fala, né? Quando Jesus proclamou esta verdade, ele proclamou com ela a divindade do homem, ou seja, tudo aquilo que é divino em nós, ele estava querendo dizer com esta ressurreição. Porque é no momento que a gente acorda que a gente vai utilizar e fazer com que tudo isso que é divino em nós se manifeste. Sim. Ok? Então, eu sou a ressurreição e a vida. Ok? Ok? Uhum. Entendido? Então agora nós vamos fazer a nossa prece, interrompendo o nosso evangelho. Qual prece, professor? Oração de São Francisco de Assis. Mais alto então, para todo mundo ouvir. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Que assim seja. Então nós agradecemos ao Pai, espiritualidade, nosso Mestre Jesus, pela imensa alegria que nos trouxe a este instante, em realizarmos o Evangelho no Lar, em poder trabalhar a harmonia em nossos corações, a mansuetude, a resignação, virtudes tão necessárias para o trabalho em conjunto, junto com os nossos amores, junto com os nossos irmãos, e que esta energia sagrada e divina ela possa ser levada a outros lares, aqueles que o Senhor, com extrema perfeição e sabedoria, podem ajudar, pode ser melhorados em relacionamentos, em amizade, em sentimento, que neste momento demandam e precisam de estabilidade, precisam da calma, da paz, para voltar à razão da conversa, à razão do entendimento, enquanto os problemas que acontecem, sendo eles oportunidade, mas acima de tudo, precisam do sentimento, o sentimento de família, o sentimento de carinho, de respeito, o sentimento que mais nos toca o coração, a compaixão ao outro. Então nós agradecemos a presença de todos que estiveram aqui hoje, deixando sempre, quando organizados pela espiritualidade, as portas abertas ao aprendizado, a este momento sagrado que é o de falar de Deus. Muito obrigado, Pai, que assim seja.